Olá a todos, vamos dar continuidade à disciplina de Física Geral, com a unidade 4, com o último tópico, que é a Introdução à Eletricidade. Conteúdo desta videoaula: Introdução à Eletricidade. Qual o objetivo desta videoaula? Compreender as leis da eletrostática e da eletrodinâmica e identificar os componentes básicos do circuito elétrico, além de compreender o seu funcionamento em corrente contínua e em corrente alternada. Cargas elétricas. Os átomos são compostos de prótons, que possuem cargas positivas, os elétrons possuem cargas negativas e os nêutrons, que não possuem cargas. As massas dessas partículas são individuais. A massa do próton é igual à massa do nêutron, que mede 1,67 vezes 10 a menos 27 kg. E a do elétron é de 9,1 vezes 10 a menos 31 kg. A carga elétrica é uma quantidade de eletricidade, é uma grandeza física escalar, e no SI a unidade de carga elétrica é o coulomb. Denominamos a carga elementar o módulo da carga de um elétron e possui o seguinte valor, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. A quantidade de carga elétrica em um corpo será sempre igual ao número inteiro de cargas elementares positivas ou negativas, de tal forma que a carga é igual a menos N vezes E, que é o ganho de elétrons, e o Q, que é igual a mais NE, significa que é uma perda de elétrons. Estudando as cargas elétricas, nós temos o primeiro princípio da atração e repulsão, né, que a gente já viu em alguns cursos passados, que a cargas elétricas de meios sinais se repelem e que as de sinais opostos se atraem. Há um princípio da conservação de carga. O sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das quantidades de cargas positivas e negativas é constante. Força elétrica ou lei de Coulomb. A força elétrica é diretamente proporcional a cada uma das duas cargas. A força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas. O que isso significa isso? Que nós temos que a força elétrica é igual a uma constante, que é a constante no vácuo, que é dada por, que mede esse valor, que é 9 vezes 10 a nona Newton-metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado, que é diretamente proporcional às duas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se nós tivermos várias cargas, quem que vai ser essa força elétrica? A força elétrica vai ser a força resultante, que é em relação a essa carga, né, essa força elétrica resultante em relação a essa carga e em relação às outras cargas. Então vai ser Q0, K, né, que é a constante do vácuo, e que é o somatório das outras cargas e inversamente proporcional à distância ao quadrado. O campo elétrico. Como os corpos eletrizados atraem ou repelem outros corpos sem tocá-los. Quando ocorre uma interação no vácuo entre duas partículas carregadas, como é possível uma delas perceber a existência da outra? O que existe no espaço entre as cargas para que a interação seja comunicada de uma para a outra? As respostas para essas questões, elas estão relacionadas ao campo elétrico. O conceito de campo elétrico surgiu para explicar a ação de forças à distância. Ou seja, como é que uma carga sente a presença da outra. Tá? E o que faz com que uma carga sente a presença da outra é o chamado campo elétrico. Tá? O campo elétrico existe naquela região independente de ter outra carga próxima. Né? A carga de prova também tem que ser eletricamente carregada para criar a interação. O que é uma carga de prova? Se eu tenho uma carga e eu quero medir o campo elétrico em qualquer região próxima a essa carga, eu coloco uma carga de prova. E quem vai ser o campo elétrico? Vai ser a força dividido pela carga, por essa carga de prova. E essa carga de prova ela é sempre positiva. E o campo elétrico a unidade do campo elétrico é Newton por Coulomb. Bom, e se eu tiver várias cargas, né? Várias cargas dentro desse campo, né? Dentro dessa região. Mais uma vez, eu tenho a constante no vácuo. Eu faço o somatório dessas cargas sobre a distância ao quadrado, né? Que é a força, né? O somatório dessa força sobre essa carga. Né? Substituindo o valor da força que a gente viu lá na lei de Coulomb,
a gente vê que essa carga ela vai embora, né? Porque a força de Coulomb é a carga de prova vezes o Q, né? Que é a carga maior sobre a distância ao quadrado. E quando substituo o valor da força, eu obtenho esta equação aqui, né? Que é somente a constante, tá? É o somatório de todas as cargas que estão dentro dessa região, tá? Sobre o R ao quadrado. Então, as linhas de campo. As linhas de força ou linhas de campo são linhas imaginárias que construímos ao redor de uma carga elétrica ou de uma distribuição de cargas e servem para mostrar o comportamento do campo elétrico em uma certa região do espaço. Bom, se eu tenho uma carga positiva e uma negativa, as linhas de campo para uma carga negativa, elas entram nessa carga, né, que a gente fala que ela entra, elas saem das cargas positivas e entram nas cargas negativas. Ou seja, se Q for maior que zero, ou seja, positivo, o vetor campo elétrico é de afastamento, como a gente vê aqui, né? E se a carga for negativa, o vetor campo elétrico é de aproximação. A intensidade do campo elétrico é proporcional à densidade das linhas, ou seja, quanto mais próximas as linhas se encontram, mais intenso é o campo. A direção do campo elétrico é tangente às linhas de força, e o seu sentido é o mesmo das linhas. O potencial elétrico. O potencial elétrico ele é análogo ao potencial gravitacional lá da mecânica. Então, quem é o potencial gravitacional lá da mecânica, né? A variação da energia potencial é igual ao menos trabalho, né? Então, substituindo a equação do trabalho, que é mg dl, é igual a mgh, que é a energia potencial, né? Associada à força gravitacional, no caso, né? Então, se a gente notar que há uma variação de altura, né? A gente pode dizer que a energia potencial é a massa, né, do corpo vezes a aceleração da gravidade vezes a variação de altura, né, desse sistema, né, onde que está a partícula, da altura inicial até a altura final. No caso eletrostático, como a força é dada pela a carga de prova vezes o campo elétrico, então a gente diz, né, que o potencial elétrico é dado por esta equação, que é o Q, né, que é a força, né, que é força vezes dl, que é o nosso trabalho. No caso de forças conservativas, como é o nosso caso aqui, o resultado desta integral não depende do caminho da integração, mas apenas dos pontos inicial e final. Como a gente vê lá na mecânica, né? Que o trabalho ele independe do caminho de integração. Continuando falando sobre o potencial elétrico, o potencial elétrico, para falar a verdade, é a energia potencial por unidade de carga. Então, a variação de energia potencial, né, o potencial eleva a variação do potencial elétrico sobre a carga, né? Então, nós que o potencial elétrico depende do campo elétrico da distribuição de carga. E a unidade do potencial elétrico é Joule por Coulomb, ou que é a mesma coisa do volt. Nas nossas residências, nós temos 220 volts, que é a tensão que alimenta as nossas casas, né? E se a gente observar, nós temos dois polos, né? Então, essa variação de potencial, essa diferença de potencial que a gente chama de potencial elétrico, que é o volt, né? Então, quem é o potencial? Que é a carga, 4π ε0, vezes a diferença, né, de onde é que está a carga para a outra. Tá? Isso é referente a um ponto, né? O ponto inicial aqui. Nós temos RI, nós temos outro ponto aqui. Quem é o potencial elétrico neste ponto devido a esta carga aqui? Vai ser, vetorialmente falando, né? Essa distância aqui é R menos RI. Tá? Então, substituindo essa equação, nós temos. Agora, se a gente
várias cargas, né? Qual é o potencial elétrico referente a esse ponto aqui devido a essas cargas? Mais uma vez, nós teremos a soma do potencial elétrico de cada uma das cargas. Tá? E esta soma ela é escalar. Corrente elétrica. Nos metais, os elétrons das últimas camadas são fracamente ligados ao seu núcleo atômico, podendo facilmente locomover-se pelo material. Tá? Geralmente, esse poder é aleatório, ou seja, desordenado, não seguindo uma direção privilegiada. Quando o metal é submetido a uma diferença em potencial elétrico, como quando ligado a dois polos de uma pilha ou bateria, os elétrons do metal adquirem um movimento ordenado. A esse movimento ordenado de elétrons damos o nome de corrente elétrica. Nós temos aqui um condutor. Se a gente aplicar uma diferença de potencial entre esses dois pontos, né, entre dois polos, vai haver um movimento ordenado de elétrons que a gente chama de corrente elétrica. E como é que a gente calcula a intensidade de corrente elétrica em um condutor? A corrente elétrica é a variação de cargas, né, que é a quantidade de cargas sobre o tempo. A quantidade de cargas que atravessa a seção reta do condutor em um determinado intervalo de tempo. A quantidade de carga não é igual ao número de elétrons que atravessa a seção reta do condutor, pois a quantidade de cargas é igual ao número de elétrons. Né? No SI, a intensidade de corrente elétrica é medida em coulomb por segundo, ou é a mesma coisa que a gente chama de ampere. Um coulomb por segundo é igual a 1 ampere.